Boa tarde, colega. Bem-vindo a mais um vídeo sobre a gestão de pessoas em contexto organizacional e vou continuar na senda do vídeo anterior a falar de não retenção ou do processo de retenção. No último vídeo falei do impacto financeiro da retenção e não resisto a começar exatamente por aí. A retenção tem um enormíssimo impacto financeiro, é, como disse no vídeo anterior, o processo de gestão de pessoas com maior impacto financeiro, com maior ROI, aquele em que o gestor de recursos humanos mais rapidamente consegue criar valor financeiro para uma organização, e não resisto a pegar no estudo que eu fiz na altura em que escrevi o livro do Scorecard Capital Humano, em que peguei numa função perfeitamente normal, peguei num delegado de informação médico da cidade de Braga, um bom delegado, mas um delegado normal, e calculei qual era o custo de saída dele e o custo de admissão. É uma função importante, mas não é uma função estratégica, não estamos a falar de alguém com um fortíssimo impacto no negócio, que alguém tem impacto no negócio, mas não é nada disso. E eu calculei os custos praticamente um a um, e desde na parte de saída, desde os custos de saída, como o processo de entrevista, de saída, as entrevistas de saída, as perdas de produtividade próprias da saída, as perdas de produtividade da equipa, enfim, tudo isso dava um custo logo à partida na altura de cerca de 20 mil euros, 19.724, e depois havia os custos da admissão que vinham desde os anúncios, as entrevistas, os pagamentos a uma eventual empresa de consultoria, os testes, os exames médicos, enfim, o tempo gasto nas entrevistas, o tempo gasto na integração, o custo da formação inicial, o custo da adaptação ao mercado, enfim, todo este impacto, e aqui sim o total eram cerca de 68 mil euros, o que dava um total para substituir este delegado de informação médica, que era um bom delegado, mas um delegado perfeitamente normal, dava um total de 88.690. Dir-me-ão que pode ser exagerado, se calhar é, mas tira-lhe 20%, tira-lhe 30% e fica um custo enorme na mesma. Portanto, o impacto financeiro deste processo é enormíssimo. E eu costumo dizer, agora pegue, por exemplo, neste delegado e, por exemplo, multiplique por 10 ou por 15 ou por 20 que saiam nesse mesmo ano. O impacto é fortíssimo. Mas, estimadas e estimados colegas, o impacto não é meramente financeiro. Há outros impactos que vêm provocados pelo processo de não retenção, como sejam a perda de capital intelectual. Muitas vezes eu já tive situações desse género, em que a saída de uma pessoa provocou enormes danos do ponto de vista de capital intelectual da organização. Nem sempre acontece, mas às vezes acontece. As perdas provocadas pelo moral, a perturbação da equipa, no moral da equipa, muitas vezes quando nós temos uma equipa, às vezes as equipas são muito coesas, a saída de alguém provoca uma perturbação dentro da equipa. Isso tem impactos que não são financeiramente quantificáveis facilmente, mas têm impacto importante. A perda de clientes que ou o engenheiro de desenvolvimento de software, ou o delegado de informação médica, ou o vendedor leva consigo. E eu também já estive em organizações onde isto teve um impacto muito forte. Algumas pessoas levaram com eles alguns clientes com um impacto muito, muito importante dentro da organização. O conhecimento pela empresa, ou o conhecimento pela concorrência da estratégia da empresa, e eu podia-vos contar aqui um caso da indústria farmacêutica, numa empresa onde eu trabalhei, onde e não foi em Portugal, a pessoa tinha passado por Portugal, mas não aconteceu em Inglaterra, a saída de um diretor de marketing que tinha a estratégia toda definida para a Europa de um produto que era considerado o grande blockbuster da organização, e esta pessoa foi para a concorrência e para uma empresa que ia lançar um período similar passado 6 meses. O impacto que isto teve foi fortíssimo. Ele pode não ter levado documentos, ele pode não ter levado, mas o que ele levou a cabeça. Ele levar a cabeça, ele levou um conjunto de conhecimentos, um conjunto de estratégias, enfim, que eram fundamentais. Isto é fundamental.
A perda de quota de mercado, de impacto financeiro que muitas vezes quer este engenheiro informático, quer este delegado de informação médica, quer este vendedor levam por usarem a sua rede de contactos ao serviço da concorrência. Portanto, a concorrência fica com acesso a um conjunto de informação e também a um conjunto de clientes que são impactos por nós. E depois mais dois efeitos que são fundamentais. Um, que eu já assisti também, o efeito de imitação. O efeito de imitação é terrível. Eu estive numa empresa onde praticamente não saía ninguém. Saiu o primeiro, passado algum tempo saiu o segundo, depois passado algum tempo saiu o terceiro e de repente numa empresa que não saía ninguém, praticamente foi uma hemorragia de gente. E gente muito boa que era muito difícil de substituir. Tratavam-se de engenheiros informáticos altamente especializados e eram muito difíceis de substituir. O que é que se passou aqui foi o primeiro saiu, o segundo viu que havia um caminho das pedras, o terceiro foi pelo mesmo caminho das pedras e a partir daí houve não sei quantos que acharam que se os outros iam embora eles também podiam ir e que havia muitas oportunidades lá fora que começaram a ser usadas e aprenderam o caminho e saíram. Este efeito de imitação é muitas vezes terrível para as organizações. Depois de começar é muito difícil de estancar. Por último, a imagem externa da empresa. Quando uma empresa, há muita gente a sair de uma empresa, e veremos no próximo vídeo que nem todas as saídas são negativas, mas quando há muita gente a sair voluntariamente de uma empresa, a imagem dessa empresa naquilo que é os canais de negócio, na imagem para candidatos, na imagem para concorrentes, a imagem dessa empresa degrada-se. E muitas vezes andam as empresas a investir fortemente em campanhas de employer branding e depois aquilo que ganham com uma mão perdem com outra quando as pessoas se vão embora da organização e isso acaba por ter impacto negativo na degradação da imagem dessa empresa. Ficaria por aqui hoje. Dentro dos dias, nos dias voltarei e continuarei a falar sobre retenção porque ainda há muito para falar sobre esta área. Obrigado.